Sejam todos muito bem-vindos ao primeiro bloco, onde iremos dar início então ao curso sobre estratégias eficientes para o processo de hipertrofia muscular. Por onde devemos começar? Esta deve ser sempre a pergunta que você deve se fazer para cada caso, ou seja, é muito importante com que você colete as informações necessárias sobre o caso que você está ali para depois organizar, indicar, coordenar, prescrever. Por decorrência que se você não tiver a interpretação correta sobre as necessidades daquele indivíduo, provavelmente a sua indicação não vai ser tão eficiente quanto pudesse. Ou seja, é importante juntar então informações com os seus conhecimentos para que a partir disso você consiga organizar algo específico e com certeza muito mais efetivo para o paciente ou enfim, para vocês mesmos que forem aplicar as estratégias passadas nesse curso. De base, é importante levarmos em consideração que o processo de hipertrofia depende de um consumo calórico acima do seu gasto. Ou seja, se você não consumir calorias acima do que você gasta por dia, você não vai estar em um ambiente de síntese. Síntese seria o desenvolvimento, então o crescimento. Assim, este princípio não pode ser abandonado. É fundamental com que vocês comam mais calorias do que vocês gastam. Mas vamos entender um pouco mais com essa conta fácil de interpretar. Se vocês forem verificar nessa referência, tem um gasto energético diário de aproximadamente 2.500 calorias. Reforço que este é um exemplo, ok? Só para facilitar a compreensão e a didática. Um treinamento de musculação, neste caso, foi calculado que ele gasta apenas ou consome apenas 200 calorias. E sabemos que para o processo de síntese proteica significativa acontecer, nós vamos precisar de pelo menos 500 calorias de superávit calórico, ou seja, de consumo maior do que o seu gasto, para que a gente consiga, assim, consequentemente, esse ambiente facilitador para o processo anabólico. Assim, o consumo deste indivíduo que tem um gasto energético estimado diário em 2.500 calorias, ele necessita um consumo de pelo menos 3.200 calorias, sendo que podemos deixar uma janela de até 1.000 calorias acima do que ele tem de expectativa, né, de estimativa de gasto de caloria por dia. Lógico que é muito importante vocês estarem em contato com os pacientes, para que você consiga modular a partir de sinais e sintomas, ou seja, todos nós temos expectativas com resultados e é imprescindível com que você leve em consideração seu raciocínio na prescrição, avaliando os resultados que ele vem te trazendo, para verificar se não há necessidade de algum ajuste e assim, consequentemente, ser mais assertivo, ok? Tem que ficar claro, então, que o processo é dependente de um consumo calórico maior do que o seu gasto. Assim, tem essa frase que vale muito a pena a gente replicar. Então, a síntese proteica é um processo ATP dependente, por isso, a síntese de massa muscular estará aumentada durante períodos de balanço energético positivo e ela vai estar diminuída em balanços energéticos negativos. Ou seja, se você deseja emagrecer, você vai precisar comer menos do que gasta. Mas se você deseja hipertrofiar, anabolizar, você vai ter que comer mais do que você gasta. Isso é um princípio básico, reforço que não pode ser deixado de ser levado em consideração. Então, para que a gente consiga saber melhor, com mais detalhes, o que envolve o seu gasto energético, o que envolve também o seu consumo energético diário, esse slide facilita para a gente. Então, o nosso consumo envolve o total de calorias consumidas e o balanço de macronutrientes. Por quê? Pois os alimentos também geram o que a gente chama de efeito térmico da sua própria digestão, ou seja, você não vai gastar a mesma quantidade de calorias para digerir uma gordura, um carboidrato ou uma proteína. A proteína, ela eleva em até 20 a 30% o seu gasto energético para a sua própria digestão. Já o carboidrato, de 5 a 10%. E diferente da gordura, que se eleva em 0 a 3%, ou seja, a gordura não tem uma atividade de digestão muito significativa ao ponto de aumentar o seu gasto energético basal, reforço pelo efeito térmico da digestão dos alimentos, diferente da proteína que tem esta capacidade. Então, desde já, a proteína tem uma propriedade também termogênica. E o gasto energético vai envolver sua taxa metabólica de repouso, assim como esse somatório do efeito térmico dos alimentos, com também o gasto energético estimado na atividade física.
para que você então consiga ter um gasto energético significativo, é muito importante que você faça atividade física, porque é durante o exercício onde você mais vai somar em relação a tempo e gastos de calorias no seu dia e, consequentemente, é um fator importante também para que a gente consiga utilizar gordura como fonte de energia de uma forma significativa e assim consiga uma qualidade de composição corporal que sempre é uma necessidade de todos, né? Não só a hipertrofia, mas também o processo de perda de gordura para ter uma qualidade, uma definição e um percentual de gordura bem eficiente. Este slide é muito interessante de vocês repararem que nós somos muito dependentes de dois processos para o processo de hipertrofia acontecer. Quais seriam esses processos? Um seria o anabolismo através da síntese e o outro seria o catabolismo através da degradação. Aqui síntese e breaking down. Significa o quê? No período de repouso, percebam que a síntese, que é a barrinha em branco, ela é menor do que o processo de degradação, que é a barrinha mais escura. Significa o quê? Se você estiver em repouso, sem se alimentar, sem fazer atividade física, você vai estar mais degradando do que sintetizando. Normal, deu para entender, né? Já que você não está comendo, não está estimulando o seu corpo para o crescimento, ele vai começar a se degradar. Por isso que, por exemplo, os idosos, é muito importante que eles se mantenham ativos, porque quando eles param de trabalhar, por exemplo, eles começam a se degradar, vamos se dizer, por decorrência de não estarem ativos, né? Não estarem utilizando necessidades vitais do corpo, como são os músculos, e assim, consequentemente, seu corpo vai não sustentando esse tecido magro e, consequentemente, trazendo consequências negativas por isso. À medida, na segunda fileirinha, que você faz um exercício resistido, que está ali repouso mais aminoácidos, na verdade, à medida que você então está em repouso, mas está consumindo aminoácidos são proteínas ou são frações de proteínas. Para ficar mais fácil, pensa que os aminoácidos são as bolinhas de um colar de pérola que está na minha mão. Então, uma somatória de aminoácidos gera esse colar de pérola que é a proteína. Então, se você consumir aminoácidos através de alimentos, por exemplo, frango, carne, peixe, ovos, leite, ou de origens vegetais como as leguminosas, né, feijão, grão de bico, milho, ervilha, você vai ter, mesmo em estado de repouso, se você consumir aminoácidos através da alimentação, terá uma síntese maior do que a degradação. Reforçando, se você estiver assistindo esse vídeo parado, comendo alguma coisinha que tenha proteína, você vai estar aumentando sua síntese e você vai ter uma degradação reduzida por decorrência disso. Já se você fizer um exercício físico que está descrito nesse slide como RE, que seria o exercício resistido, você vai ter uma síntese muito próxima da degradação. Mas estamos falando só de um ambiente onde você tem o treino resistido e não tem uma alimentação, diferente da última combinação de colunas, que mostra quando você faz o RE, que é o exercício resistido, mais o AA, que é o consumo de aminoácidos, aí percebam que a síntese sobe bastante e a degradação ela se mantém mais baixa. Consequentemente, você vai ter como decorrência o melhor ambiente para o crescimento muscular, a somatória das grandezas, que é o exercício físico somado ao consumo dos aminoácidos, ok? Isso é um princípio básico, a gente pode chamar isso de balanço nitrogenado positivo. Outro ponto fundamental, como regras gerais para a gente ir evoluindo nos conhecimentos sobre essa temática deste curso, é que você precisa entender sobre bioenergética, que são as vias principais que temos de utilização de fonte de energia, que assim, se você conseguir adaptar a compreensão de qualquer modalidade física para o entendimento através da fisiologia, que envolve entender quais são as vias energéticas utilizadas para cada modalidade, fica muito mais fácil de você conduzir a prescrição da sua alimentação e a introdução dos suplementos necessários que seriam efetivos para esse caso. E esse curso vai te trazer esse nível de conhecimento. Você vai ter a condição de conseguir organizar a melhor forma de abordagem, vamos dizer, que envolve vários fatores, né, citados na introdução,
desde a parte de alimentação, suplementação, treinamento e etc., que vamos ver mais para frente. Primeira via energética, que tem duração muito curta, ela se chama ATP-CP, então, ou sistema fosfagênico. É uma via então que ela tem uma duração de no máximo 20 segundos, de 10 a 12 principalmente, utilizados em momentos onde a gente precisa de explosão. Ou seja, se você for pegar uma prova de 100 metros raso do Usain Bolt, certamente ele utiliza como principal via energética durante o percurso curto, mais intensa, a via ATP-CP. Depois a gente vem para as vias glicolíticas, do tipo anaeróbia, ou seja, independente da utilização de oxigênio, como a musculação, que você faz. Você percebe que você acaba entrando no estado também de apneia, muitas vezes, por decorrência do exercício ser um exercício resistido, que tem essa característica. Isso vale para qualquer outra atividade também de característica intermitente, como basquete, natação. Você segura bastante a sua respiração, porque a gente sabe que perde tempo com isso. E isso vale para qualquer modalidade que exige, então, atividades de alta intensidade. A gente utiliza muito a necessidade da via glicolítica. Glicolítica, ela tem como consequência uma necessidade de glicose e carboidrato. E aí nós temos duas fases. Uma fase que produz lactato, que é a via glicolítica lática, e outra fase que não produz lactato, que é a via glicolítica alática. O que isso importa para a gente? Toda vez que você produz lactato, é um dos fatores limitantes para você continuar nessa intensidade no exercício. Ou seja, se você está fazendo a musculação e você começa a sentir uma queimação, você vai ter por consequência aquela vontade de largar o peso. E quando você tem essa queimação, é muito reflexo do acúmulo de íons H+, gerando então assim acúmulo de lactato, sendo um fator limitante para o seu exercício físico, ok? Então é importante a gente conseguir desenvolver nossas capacidades funcionais e fisiológicas, né, e mecânicas em geral, para a gente conseguir ter uma otimização na capacidade de execução do movimento e assim persistir por mais tempo ou conseguir atingir uma mais alta intensidade. Porque depois de um tempo, como você não consegue sustentar em alta intensidade, você tem que abaixar a intensidade para você persistir no exercício. Pensa no Usain Bolt comparado a um maratonista. O Usain Bolt ele vai correr muito mais rápido em relação à velocidade do que o maratonista, mas o maratonista vai correr por muito mais distância do que um corredor de provas muito curtas. Significa o quê? Você não consegue manter uma altíssima velocidade numa maratona. E aí você vai cair para o sistema aeróbio de predominância. É bom salientar que todos os sistemas eles são predominantemente encontrados em cada modalidade, mas todos os sistemas estão ativos em todas as modalidades. Então o sistema aeróbio ou oxidativo é o que eu estou nesse momento, que provavelmente vocês estão também, porque é um sistema onde a gente está numa intensidade leve, no máximo moderada. Consequentemente, neste momento, não estou numa atividade física intensa, e aí é importante sabermos que tudo isso faz bastante diferença na sua prescrição e, consequentemente, na evolução do seu paciente ou de quem você for orientar ou se for para você mesmo, ok? Leve tudo isso em consideração. Para efeito de hipertrofia muscular, o treinamento resistido é o mais efetivo. Então, replico essa frase do American College of Sports Medicine, dizendo que o treinamento resistido é considerado mais efetivo para o ganho de massa muscular. Né? Isso não há novidade. Treinamento resistido, vulgo musculação. Consequentemente, então a musculação realmente é o exercício mais eficiente para que você consiga, como resultado, o ganho de massa muscular. Assim, não dá para você desejar o ganho de massa muscular e você treinar muito menos vezes por semana do que você necessitaria por decorrência de você ficar fazendo atividades concorrentes, como por exemplo ficar correndo, jogando futebol, e assim você vai dar menos sinalizações para o seu objetivo, menos recuperação e pode comprometer a sua evolução. Então, treinamento resistido, por isso que nós chamamos desse processo todo de supercompensação, que são vários fatores que devem ser levados em consideração. Você vai ter que ter uma frequência boa, uma intensidade e uma duração bem eficiente.
para que você consiga também ter o cuidado de, quando você treinar, se recuperar. E a recuperação vai envolver tanto o espaçamento para o próximo treino, em relação a tempo mesmo, quanto a alimentação suficiente para que você consiga a sua recuperação e crie um ambiente adequado para o anabolismo, para o crescimento acontecer. Se você não compensar, ou seja, supercompensar, que aí você faz o estímulo, durante o estímulo você degrada, de forma significativa também, aí você se alimenta e tem mais condição de fazer essa evolução. Se você treina antes do horário ou se você se alimenta de forma insuficiente, você pode entrar nos processos chamados de overreaching não programado ou até mesmo overtraining. Seriam situações de desgaste muito significativo, comprometendo o seu rendimento não só durante o treinamento, mas no seu dia a dia. Você ficando até em estado, chamamos de fadiga total do sistema nervoso central, um burnout. Enfim, é aquele cansaço exacerbado, né, que é por decorrência às vezes de esforços muito intensos com recuperações insuficientes. Então tudo isso tem que ser levado em consideração para que você consiga a evolução e não a involução, que seria aí o prejuízo. E por que pode acontecer isso? Porque durante o treinamento temos respostas inflamatórias muito significativas. A única inflamação positiva que a gente tem é a resposta inflamatória gerada pelo exercício físico, mas a gente tem que também se recuperar para isso. Aumento de fadiga é muito grande, né? Então precisamos nos recuperarmos para termos condição de treinar de forma intensa novamente. As citocinas pró-inflamatórias circulantes, muito mais liberadas, mais produzidas, né? Consequentemente, isso é um fator que gera inflamação e precisamos então de anti-inflamação, que envolve a sua recuperação. E não podemos ter então um desbalanço nutricional, ou seja, comer menos nutrientes do que a gente precisa. Não podemos também ter distúrbios hormonais que podem causar complicações no seu dia a dia e podem ser causados por tudo isso que eu relatei, um esforço maior do que a capacidade de recuperação, e isso vai comprometer desde a sua disposição e, consequentemente, você vai se tornar mais abatido. Muita atenção, não quer dizer que quanto mais treinar, melhor. Ou seja, reforço, é importante você organizar, periodizar, para fazer aquilo que foi estipulado ser o mais adequado para o seu caso. Certamente, quando há uma organização, você vai estar muito mais próximo do que é realmente mais efetivo para que você consiga o seu objetivo, ok? Se você for querer fazer da sua cabeça, a chance de erro é muito maior. Assim, para ficar bem fixo, se você fizer um estímulo adequado com uma recuperação suficiente, você começa a evoluir. Você vai tendo então crescimentos. Caso você não respeite o que há de necessidade, que envolve a alimentação suficiente, a recuperação, o espaço adequado entre os treinos, você pode regredir e aí você ficar sem entender muito bem o porquê de você não estar conseguindo evoluir, já que você está fazendo, quem sabe, de forma demasiada, reforço a atividade física. E aqui volto a reforçar então, todas essas condições são imprescindíveis. Eu estou deixando muito claro porque não vai ser uma dieta que vai ser eficiente o suficiente para você crescer, não vai ser um suplemento, não vai ser um treino, vai ser a somatória de tudo isso, ok? E aí nós temos como princípio, só para reforçar a compreensão do porquê da musculação ser mais efetiva para o seu crescimento muscular, que as fibras do tipo 2, que as fibras brancas, que são de características que são atingidas em treinos resistidos, como a musculação, elas têm uma quantidade de capacidade de hipertrofia maior. Ou seja, uma célula que era do tamanho de um moranguinho pode ficar no tamanho de uma maçã. Ela hipertrofia, ela cresce, ela desenvolve. E já as células de característica de fibras de tipo 1, que seriam então fibras com característica vermelha, consequentemente oxidativas, elas mais têm eficiência mitocondrial do que uma capacidade de biogênese ribossomal. Toda vez que eu falo de mitocôndria, eu falo de motorzinho de célula, eu falo de capacidade oxidativa. Toda vez que eu falo de ribossomo, eu falo de capacidade de síntese proteica, falo de crescimento, e aí, consequentemente, o exercício resistido à musculação é mais efetiva para isso. Agora, prestem bastante atenção em todas as informações, se precisarem, voltem para que a gente comece a passar com mais detalhes
todos os nuances envolvendo essa grande temática. Fiquem atentos, até o próximo bloco. Valeu! Tudo mudou.